Você já parou para pensar como seria provar que algo que é seu, de direito, ainda assim, precisa ser defendido? Pedro trabalhou a vida inteira para chegar onde está, mas no instante ele perde não só o respeito, como a própria liberdade. Ele é acusado de roubar o carro que ele mesmo comprou. O que você faria se tivesse que provar sua própria inocência? Venha sentir o peso dessa história real, onde cada conquista é uma batalha pela própria dignidade. Pedro Henrique saiu do escritório naquela sexta-feira com um coração leve. Pela primeira vez, sentia que cada hora extra, cada final de semana sacrificados no trabalho, finalmente se materializavam em um pedaço tangível de conquista. Ele apertava nas mãos as chaves do carro que acabara de comprar, um veículo de luxo que, mais do que um bem material, representava a superação de todos os obstáculos que ele enfrentara para chegar até ali. Ao entrar no carro, inspirou fundo, absorvendo o aroma do couro novo. Cada detalhe do painel, o toque firme do volante, tudo tinha um peso simbólico. Pedro lembrava-se de como, ainda criança, imaginava se algum dia seria tratado com o respeito que merecia ou se, como homem negro, teria que sempre provar algo a mais, todos os dias. Hoje, esse carro sou eu. Essa conquista é minha, tudo o que eu lutei para ter. Cada não, cada vez que me disseram que eu não chegaria até aqui, pensou, com orgulho transbordando no olhar. Decidiu que a primeira parada seria um restaurante elegante na Zona Sul, onde encontraria um amigo para um brinde rápido. Ao estacionar, atraiu alguns olhares curiosos. Quanta gente não acha que eu sou manobrista? Murmurou para si mesmo, com um leve sorriso. Ele já conhecia bem esses olhares. Após o encontro, ainda saboreando o gosto da vitória e o champanhe brindado, Pedro voltou ao estacionamento, pronto para seguir para casa. Mas, assim que destravou o carro, ouviu passos apressados atrás de si. Senhor, pare aí mesmo! Gritou uma voz autoritária. Pedro virou-se e se deparou com dois policiais se aproximando com mãos firmes nas armas. Ele ficou imóvel, sentindo a onda de tensão que os olhares e as palavras dos policiais traziam. Posso ajudar? Perguntou, mantendo a calma. Isso é roubo, e você foi pego em flagrante. De quem é esse carro? Disparou um dos policiais. Ignorando a tranquilidade de Pedro, esse carro é meu, tenho os documentos aqui comigo. Pedro tirou os documentos do carro do bolso e os entregou ao policial, mas notou que eles nem se deram ao trabalho de olhar com atenção. O outro policial o fitava com desdém. Tem certeza? E onde você conseguiu dinheiro para comprar isso aqui? Perguntou o policial com um sorriso cínico. Pedro respirou fundo, sentindo a dor da humilhação queimando em seu peito. Ele já conhecia aquela pergunta, aquele olhar que parecia desumanizá-lo em segundos. Olha, eu sou advogado. Esse carro é fruto de anos de trabalho, respondeu, tentando manter a serenidade. Mas, em vez de acreditarem nele, os policiais começaram a revistá-lo em busca de provas. A situação escalou rápido. Pedro viu, quando o policial ao seu lado começou a falar ao rádio, pedindo reforço. Pessoas no estacionamento já se aglomeravam, algumas tiravam um celular para filmar. A vergonha e o desconforto se intensificaram. Ele podia sentir o julgamento nos olhares ao redor, cada um assumindo algo sobre ele antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Senhor, o senhor vai nos acompanhar, anunciou o policial, algemando-o enquanto o outro o empurrava na direção da viatura. Isso é um absurdo. Vocês têm os documentos, eu já disse, esse carro é meu. Protestou Pedro, com a voz falhando entre a raiva e a impotência. A gente vê isso lá na delegacia, disse o policial, com um sorriso frio. Desconsiderando a verdade evidente, Pedro entrou na viatura, os punhos apertados pelas algemas e o coração devastado. Ao seu redor,
Os murmúrios das pessoas tornavam o momento ainda mais doloroso. Ele sentia-se minúsculo, esmagado pela desconfiança, vulnerável em meio ao preconceito que o fazia se sentir criminoso, mesmo sabendo que era inocente. Pedro acordou naquela manhã seguinte na cela fria da delegacia, sentindo o peso de uma noite interminável. Entre paredes sujas e olhares desconfiados, ele tentava entender como o sonho de sua conquista se transformara em pesadelo. A notícia de sua prisão já circulava pela mídia, e logo o caso tomava proporções que ele jamais imaginaria. Em poucas horas, repórteres aguardavam do lado de fora da delegacia, e o rosto de Pedro começava a aparecer em programas sensacionalistas que colocavam em dúvida a versão dele. Assim que foi liberado, depois de prestar depoimentos e tentar defender-se, Pedro enfrentou o primeiro repórter. Pedro Henrique, você tem algo a dizer sobre a acusação de roubo? As evidências indicam que houve uma denúncia de furto em uma área nobre, insistia o repórter, com um microfone agressivo em sua direção. Eu sou inocente, esse carro é meu, eu posso provar. Pedro disse com a voz firme, mas logo foi interrompido. Há quem diga que o senhor tem histórico de problemas. Como responde a isso? Outro repórter insistiu, arrancando murmúrios e cochichos entre os demais. Pedro olhou para os lados, incrédulo. Histórico de problemas? Ele sempre foi um cidadão impecável, dedicado ao trabalho e à família, e mesmo assim estava ali, sob o peso de uma acusação que distorcia toda a sua realidade. Ele mal conseguiu responder antes de ser cercado por mais perguntas, flashes e vozes que o tratavam mais como culpado do que como vítima de um erro. Quando chegou em casa, notou que o telefone tocava sem parar. Alguns amigos e colegas da advocacia deixaram mensagens breves de apoio, mas a maioria demonstrava certa frieza. Sentado no sofá, Pedro assistia a um programa que trazia uma suposta investigação sobre seu passado, onde questionavam sua capacidade de adquirir um carro daquele porte e reviviam episódios insignificantes para tentar traçar uma imagem negativa dele. Tudo parecia voltado a provar que ele, por sua cor e origem, não era alguém digno de confiança. Sua esposa, Júlia, tentou reconfortá-lo, sentando-se ao lado dele e segurando sua mão. Pedro, a gente vai superar isso. Eu sei que é injusto, que estão te julgando sem nem conhecer sua história, mas a verdade vai aparecer, e eles vão entender quem você é de verdade. Pedro olhou para ela com tristeza e raiva. Mas e até lá, Júlia? Até lá, eu perco minha dignidade, meu trabalho, meus amigos. Ele desabafou, e as lágrimas que ele segurava há tanto tempo finalmente vieram à tona. Sabe o que é pior? Eu trabalhei a vida toda acreditando que isso não ia me acontecer, que a cor da minha pele não importava, mas agora me sinto de volta à estaca zero. Júlia o abraçou forte, tentando proteger Pedro do peso de toda aquela exposição. Mas sabia que era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, a situação apenas piorou. A história continuava estampada nas capas de jornais, e as redes sociais estavam divididas entre quem acreditava em sua inocência e quem o considerava culpado. A pressão psicológica começou a impactar Pedro profundamente. Ele passou a evitar o telefone, temendo novas mensagens desconfortáveis, e afastou-se até dos poucos colegas que tentavam apoiá-lo. Em uma reunião de emergência, no escritório de advocacia onde trabalhava, o sócio majoritário, Dr. Carlos, chamou Pedro para uma conversa particular. Pedro, nós conhecemos seu trabalho, sua ética, mas esse caso tomou uma proporção muito grande. Temos clientes de perfil muito conservador, e alguns estão ameaçando rescindir contratos caso você continue no escritório, disse o Dr. Carlos, com um tom cuidadoso, mas firme. Pedro tentou disfarçar o choque e a dor que sentia. Então vocês querem que eu saia, é isso? Perguntou, sentindo a fúria crescer.
Não é bem assim, mas talvez seja melhor um afastamento temporário, só até essa poeira baixar, pelo bem do escritório e, talvez, pelo seu próprio bem também, justificou o sócio, em um tom hesitante. Pedro apenas assentiu, contendo o que parecia um grito preso na garganta. A sensação de abandono era sufocante. Aqueles que antes o respeitavam, agora o viam como uma ameaça à própria imagem deles. Com o coração destroçado, Pedro deixou o escritório e caminhou pelas ruas, tentando absorver a nova realidade. À medida que os dias passavam, ele via o julgamento público se desdobrar. Alguns familiares e conhecidos mais distantes começaram a enviar mensagens de apoio, mas sempre com um tom de dúvida, como se quisessem saber se ele era realmente inocente. Pedro se dava conta de que, no fundo, alguns sequer acreditavam totalmente nele. O preconceito, antes camuflado, emergia em perguntas veladas e olhares de desconfiança, mesmo daqueles que, teoricamente, o conheciam. Sentado em sua sala, Pedro pensava em tudo que conquistou e, ainda assim, sentia o peso do preconceito que sempre esteve à espreita, aguardando um deslize para que fosse lançado sobre ele como uma sombra inevitável. O desgaste emocional estava evidente em Pedro. A cada dia, ele enfrentava a pressão de uma batalha que parecia maior do que ele. Decidido a não se deixar abater, Pedro tomou uma decisão. Ele iria processar o Estado por racismo e abuso de autoridade. Não era apenas uma questão pessoal, era uma questão de justiça, de dignidade, de lutar contra um sistema que, ele agora percebia, era muito mais complexo e implacável do que imaginava. Ele sabia que precisaria de uma equipe de apoio. Em busca de aliados, Pedro encontrou Vanessa, uma advogada negra reconhecida por sua experiência em casos de discriminação racial. Vanessa, firme e determinada, aceitou representá-lo com um brilho de desafio no olhar. Pedro, vamos ter que expor tudo. Não só sua história, mas também as falhas estruturais do sistema. Não vai ser fácil, e é bem provável que tentem nos calar. Mas nós vamos fazer isso juntos, Vanessa disse, apertando a mão dele com convicção. Ao lado dela, entrou em cena Gustavo, um jornalista investigativo, amigo de Vanessa, que logo se interessou pelo caso. Ele via ali uma oportunidade de trazer à tona um problema antigo e ignorado. Pedro, a mídia só tem mostrado um lado da história, o lado deles. Nós precisamos expor a verdade, mostrar os abusos e a discriminação que você sofreu. Se me permitir, vou investigar a fundo e trazer cada detalhe desse processo à luz. Gustavo disse, com um olhar determinado, enquanto apertava o ombro de Pedro. A equipe estava formada, e juntos, eles iniciaram uma investigação profunda. Gustavo descobriu documentos confidenciais que revelavam que o perfil de suspeitos da polícia era baseado em descrições racistas e estereótipos, um padrão que sempre associava pessoas negras a suspeitas de crime sem justificativa clara. Em uma reunião na casa de Vanessa, os três analisavam os dados que Gustavo havia obtido. Olha isso, Pedro. Aqui está em preto e branco. Esse perfil de bandidos que eles criaram só reforça o preconceito e criminaliza sem nenhuma base real. É um escândalo, Gustavo disse, indignado, mostrando os papéis a Pedro. Pedro olhou para os documentos, sentindo o peso de uma verdade que sempre soubera, mas que agora via confirmada. Vanessa, que lia ao lado dele, balançou a cabeça em revolta. Esses documentos são a chave para provar que não foi só um erro policial. Isso aqui é uma prática institucional, Pedro. Esse caso agora é muito maior. É sobre o sistema e a maneira como ele perpetua o racismo, Vanessa declarou com determinação. Dias depois, no tribunal, Pedro estava sentado ao lado de Vanessa. Ela abriu o julgamento com um discurso firme e direto. Excelência, estamos diante de um caso que ultrapassa os limites do aceitável. Não é apenas sobre um homem que foi detido injustamente, é sobre como um sistema trata cidadãos de forma desigual.
Como ele criminaliza pessoas com base em sua cor de pele, Vanessa declarou, olhando firmemente para o juiz e os jurados. Conforme as testemunhas eram chamadas, cada depoimento mostrava mais e mais as falhas e preconceitos do sistema. O próprio Gustavo foi chamado para falar sobre os documentos que descobriu, revelando em detalhes os estereótipos utilizados nas investigações policiais. Pedro, sentado, ouvia tudo com o coração pulsando forte. Em sua mente, flashbacks de sua infância começaram a emergir, lembranças de ocasiões em que fora discriminado, de vezes que ouvira frases cruéis e de olhares que o faziam sentir-se inferior. Ele lembrava-se de quando, ainda adolescente, fora seguido em uma loja de roupas de luxo, acusado de roubo por apenas tocar em uma jaqueta cara. Cada memória trazia uma nova ferida, agora reaberta por essa luta atual. No intervalo do julgamento, Pedro e Vanessa caminharam até o pátio do tribunal. Ele olhou para ela, tentando manter a calma. Vanessa, será que isso vale a pena? Todo esse sofrimento parece que é uma luta sem fim. Pedro confessou, com a voz trêmula. Vanessa colocou a mão no ombro dele, com um olhar firme e compreensivo. Pedro, vale a pena sim? Você está fazendo isso por você e por todos que já passaram por algo assim. Essa luta pode ser o começo de algo maior, para que outros não tenham que enfrentar o que você está enfrentando agora, disse ela, com uma voz reconfortante. De volta ao tribunal, o clima era de tensão. A cada nova prova e testemunho, o caso ganhava mais visibilidade, e as pessoas na sala sentiam o impacto das denúncias de racismo e abuso de poder. Pedro já não era mais apenas uma vítima tentando provar sua inocência. Ele agora era a representação de uma luta contra um sistema que precisava urgentemente de mudança. O dia do veredito chegou, e Pedro se sentia tomado por uma mistura de nervosismo e esperança. O caso havia mobilizado a sociedade e atraído a atenção de autoridades, ativistas e jornalistas. O tribunal estava lotado. Pedro, sentado ao lado de Vanessa, observava o ambiente com olhos atentos, tentando absorver cada detalhe daquele momento decisivo. A juíza responsável pelo caso, uma mulher negra de presença imponente, ajustou os óculos e começou a ler o veredito. O silêncio no tribunal era absoluto, todos presos a cada palavra que saía de seus lábios. Este tribunal, após análise minuciosa das evidências e dos testemunhos apresentados, considera que houve, de fato, abuso de autoridade e discriminação racial no tratamento dado ao réu Pedro Henrique. A voz da juíza ecoava pela sala, cada palavra carregada de uma seriedade que só aumentava a emoção no ar. E por esse motivo, o Estado deverá se responsabilizar pelos danos morais e materiais causados ao réu. O alívio atravessou Pedro como uma onda de emoções contidas. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo as lágrimas quentes que ele tanto tentara segurar, escorrerem por seu rosto. Vanessa, ao seu lado, apertou sua mão com força, enquanto Gustavo, sentado logo atrás, sorria com uma expressão de satisfação. Mas a juíza não terminou ali. Ela fez uma breve pausa, respirou fundo e continuou. Este caso, no entanto, não deve ser visto apenas como um erro individual, mas como um reflexo de um sistema que precisa urgentemente ser reavaliado. A justiça não pode e não deve ter cor, e este tribunal recomenda que medidas sejam tomadas para garantir que situações como esta não se repitam. Ao ouvir essas palavras, Pedro sentiu-se, finalmente, compreendido. Não era apenas sobre sua vitória pessoal, mas sobre uma questão que ele sabia que era muito maior. As pessoas na sala aplaudiram discretamente e alguns jornalistas anotavam freneticamente cada palavra. Ao deixar o tribunal, Pedro foi cercado pela imprensa.
Microfones e câmeras o seguiam de perto, mas desta vez ele estava pronto para falar. Ele olhou para os jornalistas, respirou fundo e começou. Hoje, eu ganhei mais do que um veredito a meu favor. Ganhei a certeza de que nós, como sociedade, podemos mudar. Esse caso não foi apenas uma vitória minha. Foi uma vitória para todos que já foram julgados sem razão, que já sofreram pelo simples fato de existirem. Mas não pensem que esta luta termina aqui. Pedro fez uma pausa, segurando a emoção na voz. Eu usarei cada centavo da indenização para criar um fundo de apoio jurídico para casos de discriminação racial. Essa batalha não é só minha, é de todos nós. As câmeras capturavam sua imagem, agora, sob uma nova luz. Ele havia decidido transformar o sofrimento em um propósito maior. Ao ver a reação dos jornalistas, Pedro percebeu que sua história agora era um símbolo de resistência e transformação. Nos dias que se seguiram, a decisão da juíza repercutiu em todas as esferas da sociedade. Autoridades passaram a debater mudanças nas práticas de abordagem policial e políticas de combate ao racismo estrutural. O Fundo de Apoio Jurídico criado por Pedro começou a receber doações e rapidamente se tornou uma plataforma de defesa para outros casos semelhantes, ganhando força e respaldo em todo o país. Pedro, entretanto, entendia que a vitória jurídica não significava o fim de sua jornada. Em uma reunião de apresentação do fundo, ele olhou para um auditório cheio de pessoas que compartilhavam de sua dor e sua luta. Ele respirou fundo e iniciou seu discurso. Sei que essa história não tem um final feliz para todos nós. As cicatrizes que carregamos não se curam com um veredito ou uma indenização. Mas eu quero que cada um de vocês saiba que não estamos mais sozinhos. Eu acreditava que vencer significava justiça para mim. Agora sei que vencer significa justiça para todos nós. Com essas palavras, Pedro sentiu que, pela primeira vez, sua dor tinha se transformado em algo maior, um propósito capaz de transformar vidas e inspirar uma nova geração a lutar pela justiça e igualdade. Enquanto Pedro transformou sua dor em propósito, nos mostra que, mesmo diante das maiores injustiças, podemos nos levantar e fazer a diferença. Essa história nos convida a refletir. Quantas vezes deixamos que o preconceito silencioso passe despercebido em nossa sociedade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir sua voz e suas experiências. E não se esqueça de assistir à próxima história que já está aparecendo na tela. Que Deus abençoe cada um de vocês e nos guie para um mundo com mais justiça e empatia. The far away. Night sun brings the thoughts, words we couldn't say. Loneliness fades.